Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa academia, boa cozinha, boa viagem, enfim. São os ambientes preferidos, né, para ouvir o seu programa favorito. O Moda Importa está aqui na sua edição número 88. Hashtag 88, numeral 88, é assim que a gente chega. Num programa especial, mais uma vez a gente vai receber convidado, né, aqui, enfim, sempre engrandece o programa quando a gente tem visões de fora, para bater um papo com a gente, principalmente especialistas, né, gente que sabe exatamente como trabalhar a moda, como entender a moda, nessa pegada que o Moda Importa existe, que é mostrar que moda importa em vários âmbitos. É óbvio que a roupa, aquela que vai cair muito bem em ti, vai tratar a tua autoestima de uma maneira muito legal, mas a gente quer aqui mostrar que entra economia, entra de tudo, geopolítica, pensa numa coisa, tem em moda. Certo? Muito obrigado à sua audiência e muito obrigado à nossa imensa lista de patrocinadores que estão com a gente nessa jornada. A gente agradece muito Tag Livros. Tag Livros está com a gente nos seus 2 tipos de assinatura, né? Também com assinatura está Nelly Produtos de Limpeza, uma sacada muito legal das gurias, né? De transformar os produtos de limpeza como são coisas que a gente vai usar para sempre. Enfim, então faz uma assinatura que vai chegar na tua casa sem tu imaginar que vai ter que chegar. Pá, assinou, pá, Nelly tá ali com seus aromas diferentes, com sua pegada de sustentabilidade muito legal. Enfim, a gente tá muito feliz desse novo plano de assinatura da Nelly. Também com a gente, Grupo IESA e todas as marcas possíveis que Grupo IESA tem, a maior rede concessionárias do sul do Brasil. Tem BMW, tem Volvo, tem Mini Cooper, tem motos da BMW, tem Nissan, tem Fiat. Eu sabia, sempre que eu não abro isso, vai faltar alguém, né? Não tem, Tem Renault, porque agora já são 11. tem Eram GWM, 9, são 11. tem Sim, BYD, tem Harley, tem Harley tem BYD. Davidson, enfim, tudo com o Grupo IESA. E temos uma nova parceira, Marcela, seja bem-vinda ao programa também. Oi, gente, olá! Estamos agora com uma marca, mais uma marca do sul do Brasil, porque com orgulho a gente pode falar que os nossos 4 patrocinadores são da nossa região, estão aqui conosco. Vero Senso, uma marca que tem 23 anos no mercado de couros, exporta para o mundo inteiro, está à venda em todas as grandes multimarcas do país e agora também no e-commerce. Então, Vero Senso Couros está aqui conosco. Estamos fazendo uma campanha, né, Luciano? Mas isso a gente pode deixar para as nossas redes sociais. Exatamente. Uma campanha especial de Dia dos Namorados. Uma novidade aqui nessa casa. Os meus porque, amigos Greg, não sei se tu sabe, mas nós somos casados, tá? Isso é uma família. Gente, olha. Greg Reis, seja bem-vindo ao programa Moda Importa. Olá, muito obrigado. Greg. Muito obrigado, gente. Tá tudo bem, eu tô um pouco nervoso. Não é pra estar aqui, porque vocês são muito incríveis e eu fui brifado. Muito bem, uma boa assessoria te brifou. Uma boa assessoria me brifou, tipo, olha, isso é muito importante, mas eu já conheci o Pod já acompanhava, eu não sabia que vocês eram um casal. Mas, viu? É bom falar para tu não achar que rolou um clima estranho, entendeu? É porque a gente literalmente divide o podcast, divide nesse momento a casa, né? Porque eu tô aqui no meu closet, ele está no escritório, estamos gravando em casa, e também dividimos 2 filhos, a criação de 2 filhos, e volta e meia, até campanhas de Dia dos Namorados. A única coisa que a gente não divide, Greg, são as despesas, né? A Marcela paga 80% delas. Enfim, é ela que comanda essa área aí. Acho Greg. justo. Vendo o closet, eu acho que eu acho. Viu, justo. né? É válido. Eu tô amando que você tá fazendo isso do seu closet. Eu tô achando muito incrível. E ela tá sentada no chão. Ela senta no chão, ninguém sabe. É bom, é uma posição de yoga. Eu faço yoga, então eu também já pratico a minha postura. Mas olha só, gente, vamos apresentar o Greg devidamente, tá? Gregório, mas a gente chama de Greg, né? Diretor de marketing da Malve. Eu sei que tu passou por outras marcas, que tu também trabalha para ti, digamos assim, pro teu próprio CNPJ, né? Como designer, né? Mas o que a gente quer falar aqui é uma pauta que a Malve quase que lidera no Brasil. Se não lidera. Eu não tenho essa informação, mas eu diria que ela está muito à frente, porque aqui desde o começo do Moda Importa, a gente iniciou o Moda Importa em 2021, fizemos 2 anos agora em abril de programa, e eu me lembro no primeiro ano de falar das iniciativas recentes da Malve para diminuir o uso de água nas lavagens no jeans, né, na produção do jeans. E era um número, eu vou procurar depois aqui, tá, mas era um número assim, estratosférico de sei lá eu quantos litros para não sei quantos mililitros. Era uma coisa realmente
que modificava, impactava demais na indústria. E a gente trouxe esse caso quando a gente foi falar de jeans e falar da poluição que o mercado da moda causa, porque a gente gosta aqui no Moda Importa Uhum. de abranger nesse sentido, né? Como tu sabe, de falar da moda de um jeito mais amplo, não só fincar uma bandeira de sustentabilidade, mas mostrar efetivamente tudo que tem por trás, né? Não é comprar o slow fashion só da sua cidade, a gente Sim, tem que pensar na indústria toda e como que a gente pode mudar isso. Então, tu tá aqui representando a Malve, mas falando com uma bagagem e tanto, né? perfeito. Assim, eu tenho uma passagem, né, uma construção de carreira que vai ali para comunicação, é, e eu sempre soube que eu queria fazer comunicação para moda. É, e aí, né, passei muito pelo design, como você falou. Então, aliás, hoje eu nem trabalho como designer para o meu próprio CNPJ. A Malve, né, ali está tomando todo o meu tempo, porque eu decidi, eu escolhi, né? A Malve, para mim, é uma marca muito do coração, assim. Né, eu acho que todo mundo, quando você fala de Malve, muita gente fala: ah, eu lembro quando eu era criança e eu usava Hum. Malve. Tá? E essa memória afetiva é parte da minha história também. Então, quando surgiu o convite, eu não pensei duas vezes, falei, eu vou, porque é uma marca muito do coração minha. É, envolve família, envolve é, um monte de história mesmo e um monte Uhum. de coisa que me toca muito. E trabalhar com comunicação, com direção de arte, com branding, não tem como a gente fazer isso sem emoção, né? Principalmente quando a gente fala de moda, porque as decisões não são racionais, né? Elas são movidas pelo coração, pela emoção. Então, nada mais correto do que a gente fazer essas decisões na nossa carreira de moda também, né? Ah, Então, foi assim que, desculpa, ah, foi assim que, desculpa interromper. foi assim que eu cheguei na Malve, né? Assim, vamos dizer assim. Cheguei para trabalhar meio emocionado. Estou emocionado até hoje. Então, tudo certo. Greg, tem uma coisa muito bonita assim que a gente começou a entender mais, né, na moda, e isso é um papo muito assim que gira em quase todo episódio do Moda Importa, que é a gente começar a entender a história de uma peça de roupa, a história Uhum, de que vai ser o ator principal aqui do nosso papo, ou pelo menos dele a gente parte para depois ir para as histórias que são contadas. Eu usei a palavra história de novo aqui por gosto, enfim, né? Que é uhum, aquela peça de roupa ter uma história, né? sim. A Malve lançou, num sucesso tremendo, um moletom que se chama, Greg, O projeto é o desafio, o moletom ele é feito com fio do futuro. o Fio do Futuro. Então, desafio. 85 Desafio. a fio. Exatamente, a brincadeira. Des.a.fio, para fazer a Essa, brincadeira com os fios, né? essa Com brincadeira. fio, exatamente. 85% do moletom é feito de coisas que estavam no lixo ou iriam para o lixo, enfim, né, coisas descartáveis, né? Então já tem uma pegada aí Uhum, de cuidado do planeta Terra absurda. Mas deixa eu começar primeiro, Greg, porque assim, a ideia do fio, de reaproveitar, é tudo muito legal, mas deixa eu ir para uma área primordial tua, que é o design, né? O moletom é uhum, uma das roupas mais queridas do guarda-roupa de qualquer pessoa, desde que ele existiu. uhum, Ele é aconchegante, ele é carinhoso, ele é casa, ele é rua, todo mundo tem também o moletom preferido para ir para rua, porque ele cai, ele tem uma coisa que parece uma mãe te De abraçando, assim, aconchego né? também. Enfim, né? E que uhum, é bonito, tem um corte nele que emagrece, eu adoro isso, enfim, tem alguns tipos de moletom que parece que te espicham, assim, enfim. Como é que foi uhum, pensar? Porque assim, vamos lá, temos uma puta história aqui. 85% dessa peça estava ou iria para o lixo. Como é que foi uhum. pensar o design dessa peça? É muito interessante você perguntar isso, porque primeiro, anterior a isso, tem a decisão de ser o moletom, né? O moletom ele é uma peça icônica para a Malve. É impossível a gente pensar em Malve como marca e não pensar no abraço, né? Então, é exatamente isso, essa peça que abraça, essa peça que tem ali um quê de dia a dia, né? Claro, ela é como uma camiseta, uma calça jeans, mas ao mesmo tempo ela é muito uma peça de um momento especial em que você está, né, querendo ser abraçado. Então, quando a gente pensou o que a gente vai fazer com essa tecnologia, né, com esse fio do futuro, que ele, como você explicou aí, ele é feito com peças que seriam descartadas
elas iriam para o lixo. Então não são peças doadas, né, para passar para frente, são peças mesmo que rasgadas, faltando botão, é, o que iria para o lixo mesmo. E a gente transforma no fio de novo. Então é um projeto de circularidade que ele realmente pega esse objeto, né, que ia virar poluição, e Uhum. transforma, né, na origem dele de novo, transforma em novas peças ali para viver uma nova vida, né? O design do moletom, ele foi pensado, ele tem duas coisas importantes aqui para a gente falar dele. Primeiro, o tecido precisava ser um tecido malve. Não ia adiantar a gente fazer um projeto lindo de sustentabilidade, em que tem toda essa, né, questão ali de moda circular e tal, mas no fim das contas a gente ia oferecer para o cliente um tecido que não tem a nossa qualidade, ou que, sabe, que não ia fazer sentido no dia a dia das pessoas. Então a primeira coisa foi garantir que esse tecido era um tecido de qualidade Malve. Então, ele tem uma característica ali um pouco que já conta a história dele, né? Então, ele é todo cheio de fios diferentes, ele tem texturas diferentes, ele tem cores diferentes. E a gente resolveu deixar isso para mostrar exatamente, né, como ele é feito, como deixar o material, né, todos os tecidos ali que formaram aquela peça, deixar isso bem evidente. E no lado de dentro, a gente fez ele dupla face, no lado de dentro a gente colocou a malha clássica da Malve. Então, é exatamente para a gente dizer assim, olha, esse tecido aqui, ele é sustentável, né, de todas as formas, ele é uma tecnologia muito inovadora, a Malve é uma das únicas empresas no mundo que consegue fazer isso, mas o mais importante ele é um tecido Malve, né, que representa a nossa vontade de ter uma peça de qualidade, que abraça com conforto, que dura, né? Então, era muito importante para a gente que esse tecido não fosse um tecido é, de segunda qualidade, vai. Uhum. Que Tá, e ele, aí né? também muito bem representado, então, no moletom, Eu achei justamente por interessante esse falar Isso. uso, que ter primeiro a escolha de ser o moletom, né? porque É, podia daqui a pouco vocês estarem pensando num abrigo completo, ou até colocar esse fio daqui a pouco numa tendência, né, maior, porque a exato. gente sempre pode falar, chamar mais atenção, talvez se tu estivesse trabalhando com mais tendência de moda no design, né, mas eu acho que Total. justamente o moletom também torna tudo mais perene, né, a gente está falando de Uhum, um fio de qualidade que já vem da sustentabilidade, enfim, da reciclagem ou da moda circular, aí a gente pode dar vários nomes, mas também numa uhum. peça atemporal e a Que gênero dura. que Uhum, dure, com durabilidade alta e que vá para todo mundo da família, que esteja disponível, sim, né, para todos os corpos, todos os formatos, né, de corpos, de gente, total. mas, Greg, assim, ó, tu fala muito justamente da tecnologia, tá? Eu acho que é legal a gente trazer Uhum, aqui para quem nos ouve, porque a gente sempre coloca a moda circular como uma pauta. E eu também gosto de dizer aqui que a gente não quer entrar nesse ranço da sustentabilidade, dizer, porque a gente quer falar de uma sustentabilidade possível. Né, de sim. quanto você pode ser sustentável, de quanto você pode melhorar a sua relação com a moda, com o mercado da moda, comprando diferente, Uhum, comprando com menos ansiedade, investindo em uhum. peças de maior qualidade, com maior durabilidade. Tudo isso já modifica a relação do consumidor com as marcas, né? É, e aí, quando tu fala nesta tecnologia, a gente sabe que essa é a parte mais difícil para ser efetivamente Sim, sustentável, né? sim. E assim, eu tenho que dizer que a sustentabilidade na Malve, ela não começou ali quando virou moda, vai. Quando o ISD começou. A Malve Sim. nasceu muito sustentável, né? É, a gente tem é, muitas ações que foram feitas lá nos anos 80 e que as empresas estão fazendo agora, né? A água, né? O reuso da água, a devolução da água para o rio até mais limpa do que ela Do que nascia. veio. Eu acho que tem do que veio, eu acho que tem muitas ações da Malve que a gente pode que criam essa história, né? A sustentabilidade faz parte do DNA.
Então faz muito sentido que a gente vai evoluindo, né? E a circularidade apareceu para a gente como uma necessidade mesmo. Não foi uma vontade de fazer um moletom para colocar no jornal, na revista, sabe? Uhum. Tipo, é Sim, uma necessidade. pauta para se trabalhar, não é isso? Exato. A gente, inclusive, pensa, a gente é convidado para COPs, né? Já é o quarto ano que a gente vai para a COP, e o que a gente ouve é que tem muitas coisas que são super urgentes, né? A gente precisa fazer alguma coisa agora. Então, não é uma questão só da gente, sabe, fazer uma ação e aí para o futuro. Não, é para o presente, é para agora. Inclusive, a gente pode pensar que talvez, né, se a gente continuar plantando as coisas do jeito que a gente planta, com agrotóxico e tal, a gente não vai ter algodão. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai precisar pegar as peças que estão aí, que já existem no mundo, e refazer. Então, é inclusive uma ação para a gente garantir que a gente vai continuar, né? Diante do que a gente está vendo aí de dificuldade, né? Infelizmente, a gente não foi muito legal com o planeta e agora a gente tem que olhar para tudo com muito cuidado e com muita estratégia. Eu acho que isso é uma obrigação das empresas. Isso não é uma opção. E aparentemente o mundo da E moda é muito nesse, linkado nisso, assim. A gente sente, né, que as sim, empresas de moda são mais linkadas nisso. Porque tem uma coisa muito interessante da moda, que ela tá absurdamente linkada à natureza. Ela está, eu não tô dizendo que ela pode sim, agredir, como ela agride, enfim, mas ela depende da natureza, porque tem um elemento que tem toda a peça de roupa. Água. É sim, impossível fazer sem total, água, né? total. Vamos lá. Ah, não, tem algum produto sintético, petróleo. É impossível fazer sem petróleo, né? Então, tipo assim, Total. qualquer peça, a gente não imagina isso quando a peça tá aqui, né? Quer dizer, a gente não pensa nisso, né? Mas ela veio da Uhum, natureza. Alguma coisa foi retirada do planeta Terra para te vestir, de qualquer maneira. Algumas coisas são muito mais óbvias, né? Tipo assim, a bolsa de couro, cara, que vai durar o resto da vida. Beleza. uhum, Couro saiu da onde, gente? Né? Tipo assim, então, tipo assim, da natureza. ela vem da natureza. Então, acho que legal começar a trabalhar nessa noção. Eu acho que a moda é um dos meios mais não é mais engajados, tá? Porque eu sei que tem muita empresa que não tá mesmo, assim, quase fazendo Não, até o Greg coloca ali antes, tem muito greenwashing, a gente sabe que é Isso, uma, Sim, isso. estamos vivendo uma época em que tudo vira pauta e notícia para tentar se adaptar, né? Para entrar nesse É que funil de que está. aí tá a minha pergunta total. sobre a hipocrisia desse meio, Greg, tá? Tipo assim, vamos lá. Eu Aham, leio, eu leio todas as peças publicitárias, tá? Do desafio, do Moletom Desafio, né? As uhum, provas estão ali, a história tá ali, é real tudo, né? uhum. Nesse ambiente que vocês estão, assim, né? O quanto tem de hipocrisia nesse meio? O quanto isso te deixa triste, né? De ter essa pegada. Não, da sustentabilidade ser apenas um marketing, não ser real. Estar ali, literalmente, na peça que a pessoa começa a vestir. Ó, eu vou puxar aqui uma frase, ou, sei lá, um conceito que a Marcela trouxe lá no início. É, como a gente faz sustentabilidade de uma forma efetiva? É espalhando para o máximo de pessoas. Então, o que a gente tem que concentrar hoje é que é uma responsabilidade das indústrias, Uhum. porque são elas as maiores poluentes, né? Eu acho que a moda tem essa característica de ser pioneira em um monte de coisa, né? A moda está pensando na frente. A gente no dia a dia tá, né? A gente trabalha com. Eu estou pensando em 2024 agora. Sim. Então, É essa obrigado a necessidade da pensar, né? gente puxar, é Nas obrigado a estações pensar, à né? frente, é verdade. Então, eu acho que a moda está nesse fluxo assim de pensar muito a sustentabilidade, porque ela é de natureza uma indústria pioneira, né? Ela é uma Legal. indústria que precisa trabalhar com um pensamento muito sofisticado, né, para pensar no futuro. Mas o que que acontece? A gente, por exemplo, quando você fala em design de moda, a gente pensa direto uma passarela, né, tá, Dior, tarará. Mas o design ele nada mais é do que uma forma de pensar um objeto que vai fazer sentido para o ser humano no dia a dia, né? Não adianta eu fazer uma coleção sustentável, nichada,
que eu vou fazer 5 peças e elas vão ser vendidas a um preço X ali, que na verdade a gente nem questiona, né? Quando aparece isso, a gente nem questiona o preço. Ah, poxa, né? É uma coleção cápsula e tal. O que a gente precisa fazer é trazer isso para a indústria em larga escala. É trazer a sustentabilidade para todas as peças que todo mundo usa. Poxa, quando eu falei que eu, né, sou um pouco emocionado com a Malve, poxa, dá um puto orgulho saber. Nossa, perdão, falei um Não, palavrão. esse Não, a palavrão Dá gente um- aqui. fala muito. Não, tudo bem? Marcela É fala muito liberado. palavrão. Fala É muito palavrão. liberado? É. É liberado. Então, dá um orgulho do caralho a gente, a gente poder fazer uma moda, né? Ou, enfim, a gente poder produzir roupas que fazem parte do dia a dia das pessoas no Brasil inteiro. A Malvi tem uma capilaridade enorme, popular, né? Sim, Democrática e sustentável. sim. Eu não estou fazendo uma coleção sustentável para um nicho, né? Eu estou fazendo para todo mundo. E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer que a Malve também é. Na verdade, a maior tecnologia está aí. É a gente conseguir fazer uma indústria que produz em larga escala peças sustentáveis. Greg, E essa quanto é é. mais. Não, Vai, e eu ia Marcela. dizer, e justamente este é o maior desafio, não só o desenvolvimento da tecnologia, como fazer com que a tecnologia esteja para todos, né? Esteja apta para Uhum. a roupa de todos e não para a coleção cápsula, Sim, só como tu falasse. Aí a sim. pergunta tem a ver com o empreendedorismo, em cima disso que a Marcela falou, e aí eu engato uma aqui, de o quão mais caro é ser sustentável. Ou Então, isso não. Qual é a é uma conta questão matemática super. no pequeno, médio e longo é, prazo? Essa questão é uma questão muito difícil, assim. A gente, inclusive, sabe que o preço do moletom que a gente está oferecendo agora, ele a gente não pode dizer que ele é um moletom super popular. É, Sim, porque a tecnologia para fazer ele é uma tecnologia realmente muito sofisticada que custa caro. Porém, se todas as empresas tomarem para si essa responsabilidade e começarem também a investir nessas tecnologias, elas vão ficando mais baratas, né? Quando as outras empresas, quando as outras indústrias também investem nisso, a gente também diminui o preço no geral, assim. A gente lançou uma plataforma que se chama Desafio Lab. Inclusive, entrem lá, né, deem uma olhada onde a gente conta as histórias de todas as nossas ações sustentáveis uhum. com o objetivo de chamar as outras empresas De provocar, concorrentes ou não, sim, ou, sabe, ou de moda ou não, para falar, olha, é assim que a gente fez e a gente bateu a cabeça aqui, a gente errou aqui, sabe? E vem com a gente, sabe? Vamos trocar informação, vamos se questionar se vale a pena nesse momento de crise a gente ficar, não, isso aqui é uma tecnologia da Malve. Não, quem quiser saber, a gente divide, sim, a né? A gente tecnologia está aí faz para. isso. Só para complementar o preço do moletom, tá? Do P ao Uhum. XGG, 279, e as peças infantis de 4 a 14, 129,90. A gente, é Isso. isso, né? A gente está falando de um preço, como tu disse, não é um preço Mais barato que a Zara. extremamente. É mais Exato, barato que Zara. é Ele está mais em barato linha que. com, ele tá em linha com o mercado. Eu Sim, não posso dizer que exatamente. ele é o mais barato de todos, mas ele está super em linha com o mercado. E isso foi uma decisão super importante que a gente tomou, porque, né, vocês com certeza entendem que eu faço um produto, eu quero lucrar com ele, porque eu sou Claro. indústria, eu preciso continuar e pagar os funcionários e tudo e tal. Com esse moletom específico, a gente sacrificou muito é, desse valor que a gente retém ali, exatamente para a gente poder espalhar a sustentabilidade, né? A Então gente aí sabe vira que uma quanto mais escolha. isso fizer, Quando a gente fala do custo, tá aí, do preço uhum, da sustentabilidade, ele tá aí, né? É diminuir essa sim. margem para E, trabalhar num âmbito de distribuição, de massa, de total. poder espalhar a Marcela, sustentabilidade, eu acho que efetivamente. também tem uma pegada daquele ativismo que é real, né? Que não é o ativismo de Twitter, né? E de hashtag em qualquer lugar, né? É um ativismo real. Nós vamos ter uma Sim, margem de lucro menor, a gente vai mostrar para o mundo que dá para fazer.
isso aqui vai ser o futuro inevitavelmente, e a Malve tá na frente, tipo assim, então funciona como um monte de coisa. Primeiro como ativismo real, funciona como lucro, claro, né? Eu tenho certeza que tem um lucro em cima disso, menor do que teria uma outra peça que não, né? Imagina, a tecnologia tem que existir para conseguir que essa peça se junte, né? Se desmonte, se monte de novo. Tem mais mãos, imagino também trabalhando, né? Mais mãos Sim, com reais, né? Tipo certeza. assim, tem mais manufatura nisso. Então, assim, aí se quebra uma hipocrisia. Aí se quebra. Aí, Total, para não. mim, é o E ele ativismo envolve, real. Tipo assim, é o que funciona exato, mesmo. esse projeto, ele envolve um monte de gente, inclusive, né, a gente tem aqui que né, dizer que tem pessoas que trabalharam nesse projeto, que foram super importantes para esse projeto, que passaram pela Malve, não estão hoje. A gente tem fornecedores, a gente tem é, muita gente que colocou a mão nesse projeto, e ele é realmente uma coisa que une as pessoas. Sim, um coletivo. Um coletivo, para dar um exemplo, né, a gente fala de peças que seriam descartadas. E aí, a primeira coisa, né, que a gente imagina, vamos colocar ali nas lojas uma caixinha que a pessoa vai levar a peça e aí a gente recolhe tudo e tal. É, não funcionou, não deu certo, porque o que as pessoas começaram a levar não era, não, a gente não tinha volume o suficiente para poder fazer esse tecido. Então, a solução foi, a gente se conectou, se uniu à Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha recebe um monte de doação, né? Então, quando eles fazem uma triagem, então se a peça está ok para ser usada, né, eles passam para frente. Mas até por uma questão de dignidade, né, de quem está recebendo a peça, se ela está Sim. rasgada, se ela está manchada, se está faltando um botão, ela seria descartada. Ao invés de descartar, está vindo para a gente construir o fio do futuro. A gente está buscando outras soluções, porque a gente realmente precisa de volume para a Sim. gente poder fazer mais, né? Eu acho que é uma coisa até que impacta também ali no preço, né? A gente fez poucas peças também, comparado, né, com um Sim, moletom mais do que na normal e primeira tal. edição, né? Já Sim, aumentou muito em relação à primeira edição, mas ainda assim ela é uma coleção menor, né? Tem exato. Para Malve é para uma uma coleção, alve, para o tamanho. para o tamanho da Malve é uma coleção pequena. Mas é isso, assim, eu acho que quanto mais a gente fizer, sacrificar a margem, essas coisas, assim, é lógico que uma empresa precisa lucrar para sobreviver, né? Não vai ter a Malve, né, fazendo ações sustentáveis e melhorando a moda se a gente não Sim, lucrar e pagar os funcionários e tudo e tal. É, mas eu acho que é super importante a gente pensar também que isso é uma aposta, né? A gente não quer que pare por aqui. A gente quer que esse tecido que a gente está fazendo seja uma base normal para a estilista escolher quando ela estiver criando, né? sim. O que eu vou fazer esse vestido? Vamos fazer com o desafio, vamos fazer com o fio do futuro, porque é aí que a gente fala sustentabilidade de verdade, vira parte do dia a dia, Na né? A oferta de gente, tecidos, na oferta de matéria-prima, como aquela matéria-prima chegou até ali, né? Como que ela já foi gerada, já vem da indústria lá da matéria-prima, né? Aquele tecido já chegar. É, isso total. me leva para uma outra questão, Greg, que é assim, a gente também já, assim, é engraçado porque a gente acabou abordando vários assuntos aqui dos nossos últimos trechinhos dos nossos últimos podcasts, tá? Dos nossos últimos programas. Teve um deles que a gente falou justamente da hipocrisia, teve um que foi muito escutado, que o nome é Você Vai Continuar Comprando na Shein, e quem nos ouve, quem ouve o programa inteiro, claro, quem não ouve vem ali e já começa a brigar, e quem não ouviu Aham. já tá brigando sem saber do que foi falado. Mas a gente coloca no programa que fica muito claro que enquanto não for acessível a todos, enquanto a grande maioria das pessoas não puder se vestir minimamente, como tu falasse até da dignidade, né, na Cruz Vermelha, com Uhum. uma peça nova, ou com uma peça que traga esse aconchego, ou com uma peça de tendência, vão continuar existindo. As pessoas vão continuar buscando essas alternativas sem estar pensando ou Uhum. passando por cima, né, das Sim. suas crenças ou talvez dos seus valores de Uhum. sustentabilidade para pagar menos. E aí, tapando o sol com a peneira ou, né, fingindo que não vê como aquelas coisas são Uhum. feitas. E também, essa é uma das outras uma da outra coisa que eu tento trazer sempre aqui no Moda Importa, que também tu pode compre local, compre do seu fornecedor brasileiro, Sim. compre, invista numa indústria brasileira, procure saber onde aquilo é feito. Isso já é Importantíssimo.
uma forma, né, de se fazer. Mas aí que eu queria entrar, porque a gente falou do preço, então, competitivo para o mercado, para as fast fashions que estão presentes no Brasil. E aí a Uhum. gente vem brigar, então, com estas indústrias nada sustentáveis, com um problema trabalhista gigantesco e que a gente não sabe como é feito, de onde vem, muito menos o tecido. Como que a Move se posiciona nessa briga? Na realidade, assim, é, não nos posicionamos. Sim, estamos só aqui olhando. Exatamente. Estamos aqui só olhando. O que é importante a gente olhar é como concorrência mesmo, né? Como que Exato, impacta o sim. mercado. E do meu, né, aqui do meu lado, do marketing, é como que isso muda o comportamento de consumo. Como Exato. que a Shein está vindo e está mudando o jeito que as pessoas consomem, né? Agora, isso indica também para a gente que sustentabilidade não é um drive de compra. As pessoas não saem de casa para falar, para fazer assim, eu preciso comprar uma peça sustentável agora. Como eu sou É, sustentável. né? Sim. Tô Isso, saindo de casa. Ela quer Então, ficar bonita. ela quer ficar Ela bonita. quer chegar lá e Então, encontrar um moletom que ela tá procurando, um moletom gostoso, um exato. moletom bom, bonito, Por isso que por um foi preço que importante ela para a possa gente pagar. que, exato. Por isso que foi importante para a gente que o tecido fosse um tecido Sim. malve, de qualidade, com durabilidade e conforto. Porque a pessoa, no fim das contas, ela vai adquirir um moletom. Uhum. Que ele é sustentável da forma mais inovadora possível, é a nossa responsabilidade. Mas hoje o Perfeito. cliente não sai de casa para ir numa loja ou em detrimento de outra, porque essa loja é sustentável e aquela outra não. Claro que a gente pode, né, questionar isso assim numa questão de trabalho de é, branding, né, o desejo e tal. Eu acho que isso é super importante quando a Sim. gente fala de sustentabilidade, é como que a gente faz a sustentabilidade ser uma coisa sexy, né? É super Uhum. difícil, a gente tem muita dificuldade de contar tudo que a gente faz, porque você falou aí também, né, a gente não quer virar o eco chato, né, que Sim, não tá quer o ranço ali, da Eu brinco com a sustentabilidade. Marcela que a palavra sustentabilidade já é a primeira chatice de todas. Né? O cara ouviu total. sustentabilidade, primeiro que é difícil de falar, né? E então, tipo assim, teríamos que achar uma outra palavra, tipo assim, sabe, para parecer mais Sim. óbvio. Falou, para, vem sustentabilidade, o cara já fala assim, uma pena, mas é real. Uma pena. E real. Não, é verdade. E tem muita gente que não sabe nem o que é reciclagem, sabe? Então, a gente está falando também aqui, quando a gente fala, o público está cada vez mais atento à sustentabilidade, a gente está falando de um nicho. A gente está falando, né, de Uhum. uma galera que tem realmente muito conhecimento e tal. Exato. Então, eu acho que é importante a gente popularizar a sustentabilidade também por isso, né? Ela depende de conhecimento, ela depende de educação, ela depende, né, de um monte de coisa que a gente sabe que né, temos problemas nesses Greg, aspectos no Brasil. eu tenho um tio que conserta coisas, tá? Conserta coisas gerais, assim, ele faz reformas e conserta. A gente tem mais tempinho ou não, Hum, Marcela? Tá. Greg, tu tem uma Temos reunião muito, temos, muito. temos, temos. Temos, tá. Perdão, 4h30. Tá, não, tá ótimo, ótimo, a gente vai acabar antes. Esse tio, um dia eu pergunto, cara, tu gosta, como tu gosta de. Ele reforma coisa que não precisa reformar. Tá? Ele adivinha Hum, que vai estragar, ele vai lá reformar. O nome dele é tio Jorge. E eu perguntei um dia pro tio Jorge, por que tu faz isso? Ele assim, tu não sabe o prazer que é manter vivo uma coisa. então. Ele não tá falando de roupa. Aí a Ele gente chega. não falou para mim a palavra sustentabilidade, porque isso aí é sustentabilidade na veia. Ele Uhum, não comprou outra peça, ele vai até estourar. Pode ser o motor do carro, pode ser um fio de uma lâmpada, pode ser um encanamento. Ele vai sustentabilizando, ele vai uhum, mantendo vivo aquilo, né? E ele diz que é isso, manter vivo algo. Tipo assim, bateu em mim, fez um sentido assim tão. E de vez em quando a gente realiza isso em outras coisas, né? A gente conserta algo uhum, e a gente fica feliz. Tipo assim, tá ali, tá vivo, tá funcionando ainda, começa a ter mais história, acompanhou a gente mais alguns meses, às vezes até alguns anos, enfim, né? uhum. Isso me bateu, esse tio Jorge meio que me deu uma luz de um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, sabe? Não só da resistência do chuveiro, que ele troca 75 vezes, né? Sabe? Os caras falam assim, eu morava nos Estados Unidos e eu montei um apartamento no lixo. É muito É, bonito que a Uhum. pessoa tenha montado o apartamento do lixo, né? Mas ao mesmo tempo são milhões de americanos jogando coisas que não precisavam ir pro lixo, podiam ser consertadas. Enfim, Exato.
É a lógica, né, da indústria, da produção ali desde os anos 60. A gente pode pegando, né, a moda aqui como exemplo, desde o Até prêt-à-porter por ter, claro. até né, o fast fashion. A lógica era, vamos produzir mais, vamos fazer mais, e aí se a gente fizer mais, vai ficar mais barato, e aí quanto mais barato, melhor, vamos colocar um monte de gente numa fábrica, né, entulhada ali, para a gente poder diminuir o custo e produzir mais. É, e a moda, né, vamos, né, agora correndo o risco um pouco de ser um pouco professoral aqui, gente, moda e modernidade, né, a origem é a mesma. Então essa é a história da modernidade, né, é esse frenesi da produção, essa vontade de ter Do novidade o tempo novo, inteiro, né, claro. amor pelo novo, né, uma Viu, definição Marcelo? de moda é o amor pelo novo. Então eu acho que tem uma coisa super interessante da gente ver que a revolução agora ela é real, porque se a gente definir a moda como o amor pelo novo, a gente agora falando de durabilidade, né? Porque tem isso também, eu acho que é importante a gente colocar aqui. A Boa. coisa mais importante que a Malve faz, a ação mais sustentável que a Malve faz é trabalhar a durabilidade da peça. Lindo. Porque, né, qual é a peça que vai chegar no brechó? É a peça que sobreviver um monte de história, né? Quando a gente estava trabalhando ali o branding de Malve, então a gente chegou na frase que é a Malve é a marca que oferece a roupa para você viver a sua história. Porque, né, é uma moda simples e prática e do dia a dia e confortável e durável, e que vai te acompanhar durante a sua vida para você, né, ir atrás dos seus desafios. A maioria das pessoas não tem um projeto muito complicado de se vestir, né? Ela Sim, não acorda de manhã e eu preciso me vestir para trabalhar e tal, né? Cuidar dos filhos ou sim. né, são dentistas e tal. E isso é uma vontade muito grande nossa de poder criar as peças para essa pessoa viver essa história, para ir atrás dos sonhos dela e tal. E ter essa peça depois para lembrar dessa história, né, para viver essa história até o fim. Porque a própria peça, né, ela pode ser inspiração para a pessoa É, né, ser melhor e tal. Quantas vezes a gente já não pegou uma peça ali no armário e falou, não, eu vou usar isso aqui, porque no dia que eu usei, eu fiz a entrevista e eu passei. exatamente. É. Se a peça não durar, a gente não consegue viver essa história, né? Tem uma coisa super interessante, assim, que eu sempre fui muito ligado na história das peças, na história da roupa. E eu tenho roupa do meu pai, eu tenho roupa da minha mãe, eu tenho roupa do meu irmão, eu sou o mais novo, filho mais novo de três. Então, Ah, eu tô herdou Coitado, recebendo, tudo. né? coitado, Perfeito. Herdando. coitado. Nunca tive roupa nova, né? Nunca, Nunca nunca. tive uma roupa como ela. Etiqueta em roupa pra ti é uma novidade. Tu descobriu com 19 anos. Não, Que as roupas Descobriu na têm pra... etiqueta. Malve. exato. Tem uma etiqueta pendurada. Tipo, meu Deus, o que que é isso? Mas veio estragado. Ai, Não, meu, que tu O que tem que é horror. etiqueta. isso? É. Ai, que Eu horror. acho que é um pouco por isso que eu decidi trabalhar com moda, que eu Eu ficava olhando e acho, falando, é. o que é isso? Pelo novo. É. E muitas vezes eu falo assim, nossa, eu tô precisando que eu moro em São Paulo sozinho, minha família é de Minas, e eu falo, poxa, eu tô precisando do meu pai aqui comigo. E eu pego a camisa dele, né? Se essa camisa não durasse, que aliás, essa camisa que eu dei o exemplo é uma camisa da Malve, se essa camisa não durasse, eu não ia poder Acabou. viver essa história, né? Isso é tão importante pra gente, e aí isso, né, com móvel, né, com tudo que está em volta da gente. E se a gente continuar a fazer coisas que são descartáveis, né, a gente vai perder um tanto de conexão bonita que a gente pode ter, né? Greg, pra gente Então caminhar tem pro essa final. parte também. Pra gente caminhar pro final, assim, pra sair um pouquinho, né, da Malve, né? Que grande marca de moda, assim, que tem uma história que tu pode citar pra gente, assim, dessas mega gigantescas, né, desse grupo mais seleto, digamos assim, que tu acha Né? legal, assim, que combina com esse tipo de história que tu tá contando, com o desafio, né, o fio do futuro, enfim, assim. Não necessariamente de sustentabilidade, mas, assim, que empresa tu olha, assim, e tu, tipo assim, que legal isso aqui. Inove, talvez, ou produza de Pode uma ser um maneira case, que. pode ser uma Sim, peça, pode ser uma Sim. bolsa, pode ser. Quem que tu olha assim que tu pode citar olha, pra gente? eu sou muito apaixonado pelo jeito que a Prada trabalha é, o conceito das coisas. Uhum. A Miúcha Prada, ela, né, visualiza as coleções, visualiza as peças pensando em transformar em luxo o que era feio, em transformar em luxo o que era muito popular, o que era esquecido e tal. Ela tem uma formação de sociologia, que é super Sim. interessante a gente pensar nisso, né, que é
uma pessoa que pensa a democratização das coisas e tal, e trabalha uma marca de luxo, né? Herdada da família, e é uma coisa importante a gente colocar aqui também que, né, tem muito privilégio, claro, mas eu acho muito Sim. bonito a escolha da Prada de transformar na beleza máxima que todo O mundo quer nylon. agora. O nylon, uma coisa que é feia, as cores que são feias. Você fala, vai misturar laranja com verde, oliva, e que coisa mais, né, cansativa e tal. E ela consegue fazer de um jeito muito bom, muito bonito, a frase, né? She did it again. Ela fez de novo, a coleção de novo, tá linda e tal. Eu admiro muito essa coragem de você trabalhar com a sua verdade, né? No Que mercado, ela é isso. num É, mercado tão competitivo, né? E tão justo sim, ali como ela trabalha, né? sim. Que E tem toda a conexão ali com a arte também, né? Tem toda a conexão com símbolos, né, da nossa cultura que também se perpetuam na roupa, né? Às vezes é importante a gente também entender que essa moda, né, que é ali a moda é, de luxo, a moda de ponta, vai, a alta moda. é, a alta moda e tal, ela tem uma responsabilidade de fazer a gente sonhar também, de fazer a gente pensar coisas diferentes. É muito parecido com a arte, né? Tem uma responsabilidade de fazer a gente ver o mundo de um jeito diferente, movimentar, né? Vamos movimentar. E Sabe que esse é um jeito muito legal. não, Contagem e assim, feio. Greg, quando tu falou da indústria, falando de indústrias do tamanho da Malve e de tantas outras aqui que têm a responsabilidade de desenvolver as tecnologias e de espalhar isso, espalhar a sustentabilidade, eu vejo o mercado de luxo exatamente como tu disse também. Isso, As pessoas ficam um pouco intrigadas aqui quando é uma coisa muito estranha, mas é o papel desse nicho de ir sim. adiante, de trazer a arte, de provocar, de O dar aquela. tênis rasgado da Balenciaga, que E era, usa Total. até tantos ficar outros assim, exemplos. enfim. A gente. Eu acho que a alta moda ela tem essa responsabilidade, porque a gente está falando, né, de uma é, de criar sonho, né, de a gente se visualizar de um jeito diferente para a gente poder ir Uhum. para frente, né, para a gente poder criar o futuro. Tem ali, né, moda tem milhões de jeitos de fazer, né? É muito diferente, claro, a gente fala da Malve e da Prada, mas o que eu acho muito interessante é que as duas têm uma origem de democratização, né? Trabalhadas em pontas muito diferentes, de Sim. jeitos muito diferentes, um conceitual e a outra na prática. Mas eu admiro muito a Prada nesse sentido, assim, eu fico olhando e falando, poxa, que coragem, que bonito. E ao mesmo tempo você fala, poxa, faz sentido? E que se fosse descrever, para você nada faria sentido. Sim. É muito legal. Na O trabalho de prática tá. design é muito bonito. Greg, E não, eu queria só, para a gente poder realmente concluir assim para o lado da tecnologia, aí o lado mais inspiracional. O Uhum, Luciano já, eu já fico assim querendo, porque a gente tem então o lado inspiracional, que eu sei que tu também estudou na Itália, então eu tenho certeza que a uhum, Prada também estava ali muito presente. Mas quem é que está desenvolvendo essas tecnologias? São as mais de ponta. Tu falou do lado da criação, do design, uhum. né? De como ela consegue provocar. São os nórdicos, são os japoneses, são talvez até os chineses, porque eles também têm Sim, grandes possibilidades, apesar de não aplicarem, né, em massa. Onde é que está essa é, mu- tecnologia do fio do futuro, além da Malve? é muito difícil de responder isso, porque tem também, né, a excelência em tecidos diferentes, em países diferentes e, né, evoluções diferentes. Não saberia te responder, mas assim, se for para chutar, a gente Uhum, chutaria no mesmo lugar. Eu acho que a Ásia, no geral, né, mas principalmente ali a China está bem na frente. Já passou a época da gente pensar que a China é o lugar que faz uhum. produto para jogar fora e descartável e tal. Eles, né, estão se desenvolvendo também de formas muito interessantes, e se a gente não começar a olhar com bons olhos, eu acho que a gente perde o bonde. Então eu apostaria aí. Mas, né, tem tecidos diferentes ou materiais diferentes sendo pensados no mundo inteiro. Eu acho super interessante quando, é, claro, né, como que a gente faz isso em larga escala, né? Esse é o pensamento legal. Sim. Então, quando você fala dos nórdicos, ou até do americano mesmo,
Os americanos estão desenvolvendo tecido com células que se Aham. multiplicam e tal. Algas, casca de Alga, quantas peças? laranja. Aham. Quantas peças você consegue fazer? Você consegue fazer uma indústria em larga escala Exato. para cascas de laranja? Não consegue. Então, Sim. China. Sabe? Eu acho que é muito importante a gente pensar é, na democratização da sustentabilidade nesse sentido também, da tecnologia nesse sentido também, da inovação. Inovação tem que ser para todo mundo, né? Ela não pode ser só para o nicho. Então, eu acho que é importante a gente cobrar também Uhum. das marcas isso. Tem uma coisa interessante do moletom, do desafio, aqui voltando, só também para concluir aqui, é que a nossa primeira ação foi uma ação de troca, né? A gente levou, é, pediu às pessoas para trazerem as peças, né? Descartadas e rasgadas e tal, e a gente trocou pelo moletom, ele não era vendido. Então, Uhum. essa primeira leva foram os moletons super especiais, eles são numerados, né? Eles têm ali, carregam, né? Essa coisa do pioneirismo e tal. Mas para a gente não faria sentido parar aí, né, com esse moletom. Sim. Tem que espalhar ele. É lógico que esse segundo moletom que a gente fez, ele é um pouco menos elaborado nesse sentido, ele não tem a numeração e tal, ele entra na nossa, né, no nosso dia a dia, na nossa coleção e tal. Essa vontade da gente espalhar o que é especial está movendo muita gente, eu acho que vai mover a gente para um futuro muito bonito. Eu tenho um moletom dessa primeira Legal. leva e ele tá à venda a partir de 3.500 comigo. Quem quiser, é só falar comigo. Peça de Super colecionador. democrático. A gente vai rasgar Aí já agora virou arte, também. galera, já virou vai arte. rasgar também pra Não botar é no pra quadro. usar, É. ali tem uma história sendo feita, né? Então, lamento, a primeira Exato. leva tá comigo. Greg, prazer, cara, te ouvir, muito legal, a gente aprendeu muito contigo aqui, muito carinhoso, muito solícito. Obrigado mesmo, de coração, por ter participado com a gente aqui no Moda Importa. O Obrigada, prazer é Greg. meu, gente. Foi uma conversa deliciosa. Muito obrigado. Como é que a gente te mais. acha no Instagram? É aberto o Instagram? @Greg Reis, não, mas eu seleciono. Daqui a pouco direitinho. tu libera ali as pessoas. Quem veio do Moda Importa, galera, fala, vim pelo Moda Importa. O Greg vai liberar. Manda uma Exato. mensagem. Manda uma mensagem, manda uma DM. Se vir no então, exatamente. Tá bom. Um beijo pra todas as gurias Tchau, também. gente. Valeu, gente. Obrigado por fazerem essa ponte. Tainá, Ana, Carol, Good. E a gente volta na semana que vem. É isso, Marcelo? É isso. Valeu, tchau, Com tchau. quase 90 episódios, hein? Vai ter uma festa, Greg, de 100 episódios. A gente chega. Quero ser convidado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.